Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez agora para falar de posições relativas de retas no plano. Retas paralelas e distintas. Duas retas coplanares são paralelas e distintas quando não tem ponto em comum. Aqui temos um exemplo das retas RS, que fazem parte de um mesmo plano, não tem ponto em comum, portanto, elas são paralelas. As retas RS são paralelas distintas. A representação de reta R paralela a S é dada por essa simbologia aqui, onde a interseção entre essas retas é vazio, indicando que não há ponto em comum. Retas concorrentes. Duas retas são concorrentes quando tem um único ponto em comum. As retas R e S agora são concorrentes porque apresentam um ponto, que eu chamei de ponto P, comum às duas retas. As retas R e S são concorrentes e o ponto P comum a ambas. Podemos representar assim: reta R interseção reta S é igual a um ponto. Uma consequência interessante de retas concorrentes é a seguinte: se duas retas concorrentes formam quatro ângulos retos, elas são chamadas de retas perpendiculares. A simbologia é essa daqui. Reta R perpendicular à reta S. Se nós temos aqui reta R e reta S fazendo quatro ângulos de 90 graus, então essas retas são perpendiculares. Retas paralelas interceptadas por uma transversal. Considere duas retas paralelas. Reta R paralela à reta S. E uma reta transversal T, que intercepta essas duas retas em pontos distintos. Nesse ponto aqui, a reta transversal T intercepta a reta R. Nesse outro ponto aqui, a reta transversal T intercepta a reta S. São formados 8 ângulos. Nós representamos os ângulos por letras, nesse caso aqui, que, tomado 2 a 2, ou são congruentes ou suplementares. Iremos ver agora os pares de ângulos congruentes. Ângulo A e ângulo C, B e ângulo D, E e o ângulo G, F e o ângulo H são 2 a 2 opostos pelo vértice. Ângulo A e ângulo E, B e F, C e G, D e H são 2 a 2 correspondentes. Ângulo A e G, B e H são 2 a 2 alternos externos. Ângulo C e ângulo E, D e F são 2 a 2 alternos internos. Então, se os ângulos 2 a 2 opostos pelo vértice são correspondentes, são alternos externos ou alternos internos, nesses casos aqui, eles são ângulos congruentes, ou seja, os ângulos têm a mesma medida. Pares de ângulos suplementares. Ângulo A e H, B e G são 2 a 2 colaterais externos. Ângulo C e ângulo F, ângulo D e ângulo E são 2 a 2 colaterais internos. Então, se os ângulos forem colaterais externos ou colaterais internos, esses pares de ângulos são suplementares, ou seja, a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Agora, um exercício resolvido. O desenho seguinte é o da fachada de uma casa, em que os segmentos 1 e 2 são as vigas para a formação do telhado, e os segmentos 3 e 4 são dois pilares de sustentação, perpendiculares ao solo
que é plano. Para que esse projeto se torne realidade, determine o ângulo formado pelas duas vigas do telhado. Dou uma pausa agora no vídeo, assim como vocês irão fazer, para tentar resolver o exercício. E depois veja uma solução. Vejamos uma solução. Vamos traçar uma reta paralela aos pilares de sustentação que passa exatamente na interseção das vigas 1 e 2 que formam o telhado. Iremos marcar os ângulos A e B conforme aqui essa figura. Já que essa reta que traçamos com o pilar 3 são paralelas e a viga 1 é uma reta transversal, então podemos falar que os ângulos A e 60 graus são correspondentes, ou seja, têm a mesma medida, são congruentes. Da mesma forma que o ângulo B é correspondente a 66 graus. Logo, A igual a 60 graus, B igual a 66 graus. Como o exercício pede o ângulo entre as duas vigas, o que vamos descobrir na verdade é a soma do ângulo A com o ângulo B. Portanto, o ângulo entre as duas vigas medem A mais B, que é igual a 60 mais 66, que vai ser 126 graus. Existem várias formas de resolver esse exercício. Você pode escolher a sua. Veja a forma mais fácil de resolver. É importante que se tenha várias soluções. Alguns conceitos não foram falados durante o vídeo. Por exemplo, apareceu os nomes colaterais e alternos. Quando falamos que os ângulos são colaterais, você tem a sua reta transversal, tem um semiplano da reta e o outro semiplano dessa reta. Então, colaterais significa dizer que os ângulos estão em um mesmo semiplano, em relação à transversal. Se eles são colaterais internos, é porque eu tenho a reta transversal, as retas paralelas, e eles estão em um mesmo semiplano em relação a essa reta e entre as duas retas paralelas. Quando fala colaterais externos, eles estão em um mesmo semiplano e externo às retas paralelas. Quando falamos alternos, que os ângulos são alternos, então nós temos um ângulo posicionado em um lado, em um semiplano com relação à reta, e o outro ângulo colocado no outro semiplano. Quando falamos ângulos alternos internos, então são ângulos que estão posicionados em semiplanos diferentes e são internos entre as retas paralelas. Da mesma forma, a gente vai ter o conceito para ângulos alternos externos. Nós temos ângulos posicionados em semiplanos diferentes em relação à reta transversal e externos às retas paralelas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir às videoaulas sobre ângulos e polígonos que já estão gravadas no YouTube. Eu vou deixar logo em seguida o link para vocês acessarem os blogs geraldonafisica.blogspot.com e gnamatemática.blogspot.com. Até breve e bons estudos. Tchau.